Boa tarde, bem-vindos à matéria de conceitos de linguagem de programação com o professor Rafael de Amorim. Meu nome é Jorge Simões e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a linguagem de programação chamada Perl. Bem, em alguns lugares, de forma não oficial, tá? Você encontra que Perl é uma sigla e significa Practical Extraction and Reporting Language, que em português seria mais ou menos linguagem prática de extração e relatórios. Aqui está um sumário do que eu vou falar na minha apresentação, começando com o contexto histórico, depois eu vou passar para as aplicações do Perl, depois eu vou falar sobre os tipos de dados nativos dele e aí depois eu vou mostrar alguns exemplos de código. O Perl ele foi desenvolvido por Larry Wall em 1987, que é um escritor e programador americano. Ele também é formado em linguística e ele desenvolveu o Perl enquanto ele ainda trabalhava em uma empresa chamada SDC, que é System Development Corporation, algo como corporação de desenvolvimento de sistemas. O objetivo dele, a princípio, era facilitar o desenvolvimento de relatórios. Então ele precisava de uma linguagem de programação que fizesse comparações entre textos, fizesse buscas de palavras-chave e retirasse essas informações com uma certa facilidade para montar os relatórios dele. E ele sentia que as linguagens de programação da época elas não eram muito boas para esse tipo de trabalho dele. Então ele juntou o conhecimento que ele tinha na área de linguística e ele decidiu que ia criar uma linguagem apropriada para o trabalho dele. Então ele pegou features de C, de AWK, SH e SID e criou uma linguagem de programação focada nesse processamento de dados para extrair e montar os relatórios dele, que funcionava no sistema operacional Unix. E essa linguagem ela foi cada vez mais ficando utilizável para uso geral. Ela desde o começo foi uma ferramenta open source e até hoje é assim. Aqui a gente tem uma linha temporal do Perl e suas atualizações. Então eu vou ter aqui ele surgindo com a proposta dele inicial, que é o processamento de texto e gerenciamento de relatórios. Depois ele vai partir para uma segunda versão dele, Perl 2.0, em 1988, com suporte de chamadas recursivas, operadores, weight sort, melhoria de desempenho, e cada atualização vai trazendo suas melhorias. Até chegar ao Perl 5.0, que é um marco para eles, que eles incluíram a classe objetos, referências e módulos. Esses módulos eles davam autonomia ao programador. O programador criava trechos de funções para os seus códigos que poderiam ser incorporadas ao Perl, e eles criaram também o CPAN, que era um repositório desses módulos. Então você criava o seu módulo, deixava o Perl mais a sua cara e distribuía depois para a comunidade. E você poderia pesquisar coisas que outras pessoas já tinham feito e podia utilizar elas de forma muito mais prática. Seguindo na linha temporal, a gente vai para o Perl 5.6, depois 5.8, 5.10, 5.12, 5.14, dando até o suporte para JSON hoje em dia, né? Lá em 2011. Por fim, a gente vai chegando aqui no 5.16, 5.18, 5.20 e o 5.34, que é o mais atual. Eles já fizeram o anúncio de um Perl 7 para 2023 e você deve estar se perguntando, como assim pulou do 5 para o 7? É que o Perl 6 ele foi baseado no Perl 5, só que ele foi feito por um outro time, não foi o time principal que estava lançando as atualizações do Perl. Eles pegaram lá atrás no 5.0 e eles começaram a usar aquela parte dos módulos, pegaram funções que eram populares e começou a criar um Perl que era diferente do que
do que o principal estava seguindo, né? A ideia do que o principal estava seguindo. E aí esse Pure ficou tão famoso que as pessoas começaram a apelidar ele de Pure 6. E aí ele ficou realmente com o título de 6, e o principal agora, quando ele anunciou a sua nova versão, ele falou que vai ser o 7. Algumas aplicações do Pure. A gente pode utilizar ele para administração de sistemas. A gente pode utilizar ele para desenvolvimento web. Na parte de administração de sistemas, né, a gente vai ter que é aquela área de TI responsável, né, pela manutenção de sistemas de computador em um ambiente multiusuário. Essa parte de desenvolvimento web tanto pode ser como sites, como esse CGI, que é como Gateway Interface, que é uma tecnologia que ajuda a gerar páginas dinâmicas com interação entre scripts de servidor HTTP, script de gateway e alguns comandos de programas, alguns softwares pequenos, né? A gente vai ter também aplicações dele na grafologia, que é uma área que estuda a análise da personalidade da pessoa baseado na escrita dela. Vamos ter também aplicações na área de bioinformática, que vai ser aí a informática, né, aplicada numa análise das informações da área da biologia. A gente vai ter automação de tarefas. A gente vai ter o Pure também sendo usado em SGBD, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Vai estar sendo usado também na criação de interfaces gráficas. E por aí vai. Ela é uma linguagem bem versátil. Algumas vantagens de se utilizar o Pure. Ele é open source, né? É uma linguagem simples, fácil, tem uma curva de aprendizagem relativamente fácil. Ela é de alto nível, então a abstração dela é grande. É utilizada como dessas mais recentes, né, como o Python, por exemplo. Ele tem portabilidade multiplataforma, aí sendo possível utilizar ele em mais de 100 sistemas operacionais diferentes. Tem uma diversidade de bibliotecas e módulos lá no repositório dele online. É um ambiente seguro, onde a gente, naquela linha temporal, a gente tem diversas atualizações na área de segurança. Ele tem um tratamento diferenciado de strings, e ele é bem versátil para diversos tipos de aplicações, como eu já falei anteriormente. Os tipos de dados nativos do Pure. A gente vai ter os escalares, que são valores únicos, que pode ser número, string, ou você pode ou uma referência a um ambiente de memória, né? A gente vai ter o array, que vai ser um conjunto sequencial desses escalares. O símbolo para poder definir aquilo como um array vai ser o arroba, e lá no escalar, eu esqueci de falar, vai ser o cifrão. A gente vai ter também o tipo nativo hash, que é um array associativo, que eles chamam também de mapeamento de chaves de referência de strings para escalares, ou de par chave-valor, e o símbolo para definir ele como hash vai ser a porcentagem. Tem mais dois tipos, que são o handle, que é um mapeamento para um arquivo, dispositivo ou pipe, que você pode usar tanto para abrir para leitura como escrita ou ambos, e de subrotina, que vai ter utilidade, que é a subrotina, né, que é um trecho de código que pode ser executado, para o qual podem ser passados argumentos e podem ser recebidos resultados. Eu não sei exatamente o que é, mas na minha concepção ele parece com uma função. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de códigos que eu fiz. À direita eu vou ter o mesmo código em C, e à esquerda eu vou ter em Perl. Primeiro o clássico Hello World, né? De forma simples aqui eu usei o print, que no Perl a gente também vai ter o printf, mas eu comecei aqui utilizando o print. Aqui não tem muito o que falar. Já nesse segundo código aqui eu criei os escalares, né, por Perl. Na direita em C a gente vai ter aqui eu dizendo que o tipo de dado de período vai ser um inteiro, que é o segundo período no meu caso. Aluno vai ser um string, né, do tipo char, onde eu não declarei aqui o tamanho, mas declarei aqui ele como sendo, né, Jorge Simões, e coloquei aqui o print aluno período usando printf.
Já no Perl, eles vão ser do mesmo tipo, que é o tipo escalar. Eu só preciso de um aspa simples mesmo, ele já pega aqui a string toda. Coloquei período, o segundo período, e o print não precisei formatar tanto quanto utilizando o printf. Nesse outro exemplo aqui eu declarei um array, aqui com os valores os primeiros números do conjunto dos números naturais, indo de 0 a 9. A mesma coisa aqui em C, tive que dizer o tamanho do vetor e coloquei a numeração de 0 a 9 e usei um laço de repetição aqui, né, o for, indo de 0 até sendo menor que 10, e pedi para printar. Aqui eu vou ter exatamente do mesmo jeito que em C. O for é bem similar, só é lembrar de colocar o i como escalar, indo aqui de 0 até i10, até menor que i10, né? E utilizei dessa vez o printf do mesmo modo que em C. E coloquei para printar a posição cifrão i do vetor de naturais. Uma observação é que esse vetor em Perl, ele aceita, como tudo é escalar, então você pode colocar strings, pode colocar os números, pode colocar tanto o número inteiro quanto o número do tipo float, né? Número flutuante, que ele não vai dar problema. Aqui tá as operações em Perl. Eu declarei aqui alguns escalares, o x, um y igual a 4 e 2 mesmo. Nome eu coloquei só nome como exemplo mesmo, sobrenome e sobrenome. E fiz algumas operações aqui. Aqui a gente vai ter a soma, subtração, multiplicação. As respostas estão aqui, 6, 2, 8, que ele me deu de resposta, né? A divisão 2. Aí uma curiosidade aqui é que a potência ela é 2 asteriscos seguidos, então vai dar 16 aqui. A gente vai ter a operação de resto, e como string aqui eu usei a operação de concatenação, que é utilizada com um ponto. Mas o Perl tem outras funções utilizando outros operadores, né, para string, que facilitam bastante aí o tratamento. Por último, eu peguei uma questão simples que tinha no Huxley, lá de P1, que pedia pra gente dizer se um aluno foi aprovado ou não, ou se precisa reavaliar de acordo com a nota que ele tirava na disciplina. Então aqui está o código em C e aqui está o código em Perl. Eu queria só destacar que eles ficaram bem similares. Os condicionantes eles também são muito parecidos com o que tem em C. Só queria destacar duas coisas, que foi o scanf, que aqui eu não usei scanf, o jeito que ele pede pra gente colocar, dar essa opção para o usuário digitar um valor, ele coloca como um stdin, que é a entrada padrão, né, o teclado. E o else if dele não é juntinho assim, não tem esse e final. Aqui no C eu tenho else if separado, né? E em Perl vai ser juntinho assim, vai ser else if. O printf já falei que é bem parecido mesmo. E eu não notei muita diferença assim utilizando nessa questão, né? Eu acho que é basicamente isso.